Irmãos, podemos dar graça? Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, primeiramente, pelo Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te damos graças sempre por Ele, porque sabemos todo o peso que Ele carregou naquela cruz e sabemos que é graças a Ele que hoje estamos aqui e podemos desfrutar desses momentos juntos, comermos juntos, estudarmos a Tua Palavra juntos, orarmos juntos e nos animarmos, nos consolarmos, também nos edificarmos. Obrigado, Pai, por todas essas preciosidades que nós temos e rogamos também, Pai, agora por essa reunião e pedimos a Ti que também o Senhor possa conduzir todas as coisas. Em nome do nosso amado Senhor Salvador Jesus Cristo, nós damos graças. Amém. Eu vou sofrer um pouquinho com esse óculos aqui, mas vamos lá. Eu fiz umas anotações aqui. Ô Douglas, você não foi o único que quase não vem para cá, viu? Eu também passei por algumas situações complicadas antes de vir, no sentido de tudo planejado para vir para cá, de repente você recebe um trabalho da empresa que você tem que entregar no dia, ou seja, o horário de saída da viagem não vai ser o mesmo. Eu não consegui vir ontem e hoje eu também acabei chegando atrasado. E aí na saída de Limeira, eu parei na concessionária para comprar 1 litro de óleo. E aí encostei assim, nunca tem ninguém lá na parte de peças, né? Comprar 1 litrinho de óleo só. Aí tinha um tiozinho lá. Sabe aqueles tiozinhos que gostam de conversar e falava, e falava, e falava, e falava, e falava. Aí eu olhava para a Ana assim e falava assim, alguma coisa está segurando a gente. Beleza. Aí o tiozinho foi embora, o cara foi lá, eu queria pegar aquele óleo lá, o 0W20 lá da Honda e tal. Aí ele foi lá, pegou o vidro de óleo, eu vou colocar agora já, tá? Já vou colocar. Ah, então tá bom, então daqui que eu abro. E o negócio não abria. E aquele vidro, e a gente tentando abrir, tentando, e não abria. Aí eu olhava pro relógio, olhava para a Ana, e eu falei, nossa, paciência, né? Até o litro de óleo tá contra a gente para a gente chegar no horário. Aí conseguiu abrir o litro de óleo, colocamos no carro e viemos embora. Mas é interessante como, acho que o Reinaldo falou a mesma coisa também, né, Reinaldo? Também, o mesmo problema, né? Então, sempre quando a gente vem para essas conferências, em maior ou menor intensidade, a gente acaba sofrendo alguma coisa, né? Parece que o inimigo não quer mesmo que a gente veja. Mas é muito bom estar aqui. E aí o Ednei tinha convidado para falar uma palavra para os jovens, e eu vim pensando, na verdade, desde a última conferência lá em Ribeirão Preto, tinha um assunto que eu estava pensando, mas a forma como o Senhor fez para chegar até aqui, e é o que que eu vou passar para os jovens depois, foi um negócio impressionante. A gente tem os nossos exercícios, mas muitas vezes o Senhor quer que a gente viva eles, né? Uma coisa é você conhecer da palavra, outra coisa é você viver isso, né? Na pele, né? E aí, só fazendo um resumo aqui, que eu marquei aqui, o Lineu começou, a hora que eu estava aqui, né? O Lineu falou sobre respeitar a decisão da Assembleia, né? É importante nós respeitarmos a decisão da Assembleia no que é falado, não só da nossa, mas também das outras Assembleias. O Reinaldo, o Onassis também falaram sobre amar os nossos irmãos, né? Outros irmãos também comentaram, amar os nossos irmãos. O Jonathan falou sobre que a gente, para os jovens, né, não terem medo de pedir
lugar à mesa, né? Façam com responsabilidade, mas também não tenham medo, né? Isso é importante. Pedir o lugar à mesa, então é confiar no Senhor, né? A gente também falou sobre, o Douglas comentou sobre as hostes espirituais, e Douglas, quase que você fala exatamente o que eu ia trazer aqui, que é sobre Jó. É quase a mesma coisa, vai ser um pouquinho diferente. Não é coincidência. E aí, em relação aos nossos, também a gente falou sobre, agora, né, nosso destino, que já está traçado, né, já está tudo desenhado, tudo combinado. Então, o Senhor tem tudo para a gente, né? Marcando as palavras aqui: respeitar, amar, confiar, crer, resistir, julgar e aguardar também o nosso dia da gente ir embora. E o que eu queria falar para os jovens nesse sentido, né, juntando com tudo que foi falado, né, de uma forma a enriquecer o conhecimento e o aprendizado, depois da reunião que nós tivemos, eu vou trazer um pouquinho para coisa prática, tá? Mas a última reunião foi incrível. Leva a gente para o céu, vou tentar não deixar a gente tão distante. Eu sei que os jovens hoje, a gente tem um problema muito sério, todos nós temos, tá? Mas os jovens também têm isso, que é a questão do tipo de ofensa que os jovens aceitam hoje na internet, né? Então a gente tem, é muito fácil a gente ofender uma pessoa virtualmente, porque o outro lado não está presencial. Então o que acontece? Eu posso ofender as pessoas e até alguém chegar em mim, isso aí vai demorar. Então o jovem tem essa facilidade de ter a barreira do celular e falar: olha, posso falar o que eu quiser. E aí eu queria só começar com um versículo em Tiago 10, capítulo 4, versículo 10. Peraí que o Tiago sumiu aqui. Tiago 4, 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Obrigado. Na mesma sequência, 2 Coríntios 12, 20. Segunda Coríntios 12, 20. Vou ler o 19 também. Cuidais que ainda nos desculpamos convosco, falamos em Cristo perante Deus, e tudo isso, ó amados, para a vossa edificação. Porque receio que quando chegar, não ache como eu queria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos. Então,
um dos pontos que a gente estava comentando, né, no começo do estudo de Tessalonicenses era de amar os nossos irmãos, né? E esse amor que a gente deveria exercitar pelos nossos irmãos, nós devemos saber que a gente pode ter o outro lado também, né, que é tudo isso que foi lido aqui. E a ofensa hoje, né, principalmente para os jovens, a gente está no momento em que essa geração agora, ela se ofende com qualquer coisa. Qualquer coisa é razão de se ofender, né? Porque nós somos carecas aqui, né? Teve um careca que acabou processando uma pessoa porque chamou ele de careca. A gente vê questão de racismo, né? A gente viu uma pessoa se sentindo ofendida por causa daquele hino, Alvos Mais Que a Neve. Então são coisas baixas, né? Motivos fúteis e pífios e que geram esse tipo de revolta. Então, e essa revolta ela vem por quê? Porque nós temos orgulho, né? Todos nós temos orgulho. A velha natureza ela continua aqui, mas qual que é o verdadeiro exercício de um cristão? É saber que você pode se ofender, é saber que você pode sofrer o dano por algum irmão, por alguma pessoa, mas tem um motivo, né? Como o Douglas comentou, por que será que ele teve esses problemas aí de ver esse acidente? Por que a gente estava vindo para cá, a gente teve esse problema, o Reinaldo também teve problema. Por que a gente tem esse problema? Por que Deus permite essas coisas, né? O que causa isso e por que a gente passa por isso? É tudo para o nosso aprendizado, né? Então o Senhor ele vai aos poucos tirando o que é mais grosso da nossa vida, ou seja, as falhas mais grossas, ou seja, vai limpando, vai arrumando, vai cuidando, vai polindo para chegar na onde Ele quer, né? Que é a gente chegar ao conhecimento do Senhor. Eu sei que o Senhor vai voltar, a gente não vai conhecer tudo dele, mas o máximo que a gente puder fazer, né? Como os talentos, né? Que foram dados, eu gostaria que todos os jovens pensassem nisso. Vocês têm um talento. Deus deu esse talento para vocês, então usem esse talento, né? Usem isso para o Senhor, e nós também temos que usar isso para o Senhor. Então, cada um de nós está aprendendo esse caminho, tá? Os mais novos e os mais velhos também. E aí, eu queria trazer aqui justamente o assunto de Jó. Não é coincidência, tá? O Douglas trouxe o assunto sobre o Jó, mas eu fiz um apanhado rápido do que aconteceu com Jó, e é um livro que, para os jovens, pode parecer um pouco complicado de ler, né? Parece que ele é meio poético, ele dá muito exemplo, que eles fazem comparação com a época, mas ele é muitíssimo precioso, né? Ele tem muita instrução, e eu vou fazer um resumo rápido aqui para vocês do que aconteceu em Jó. O Douglas já deu um spoiler aí, mas eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe. Só ficar atento com o horário aqui. Então, o Douglas comentou, e é o que eu ia falar, Jó tinha um problema, né? Que era, ele se achava justo. A gente pode ler lá em Jó 32:1. Começando de trás. Jó.
nesse capítulo aqui, os amigos de Jó já tinham cansado de falar as coisas para ele, e eu já vou explicar por quê. Então, Jó 32:1, então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Então, ele era justo, ele se enxergava como justo aos próprios olhos. E aí, falando aqui aos jovens e também aos adultos, quantas vezes a gente não se acha justo aos próprios olhos? Se, por exemplo, eu ofender algum irmão agora, qual que é a primeira reação que a gente tem? Qualquer irmão aqui, se for ofendido, qual que é a primeira reação que a gente tem? É acionar o sistema de defesa, né? Tem gente que se retrai e fica quieto, e tem gente que vai atacar. É sempre assim. Esses são os dois principais, as reações mais comuns, né? E muitas vezes essa reação que a gente tem é instantânea, né? Foi ofendido, você rebate. Então, o que estava acontecendo aqui, e é o que Jó era justo aos próprios olhos, e a gente vai ver, Deus queria tratar isso com ele, queria falar com ele, queria que ele prestasse atenção e enxergasse isso, mas ele não conseguia enxergar. Por quê? Vamos então para o próximo capítulo, que aí sim é Jó 1:8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Ou seja, ele era justo mesmo, né? Como o Douglas comentou, ele era justo. Não tinha nada de errado com ele exteriormente, né? E muitas vezes, quando nós somos confrontados por alguma situação, opa, peraí, não, mas como assim? Já está me chamando de careca? Como assim? Com que direito você tem de me chamar disso aí? Né? Então, essa é a nossa primeira reação. Não, peraí, você está me ofendendo, você está me falando alguma coisa que eu não gostei. E agora, eu vou retrucar. Então, como que a gente vai exercitar esse amor pelos nossos irmãos? Aí eu trago mais para o âmbito da Assembleia. Como é que eu vou cuidar dos meus irmãos? Como é que eu vou andar com os meus irmãos? Como é que eu vou amar os meus irmãos? Se eu não posso ouvir alguma coisa errada, ou alguma reprimenda, ou alguém vindo falar alguma coisa, né, me corrigindo, todo mundo aqui será que está apto a receber correção? Nem que seja uma palavra? Ó, irmão, acho que você fez ali... Ô, irmão, você pediu o hino, faltando 5 minutos para acabar a reunião, você pediu um hino gigantesco no final da reunião. Tem um horário, entendeu? Coisa simples. Ó, irmão, acho que aquela palavra que você falou, acho que não casou bem com aquilo e tal. Qual que é a primeira reação que a gente pode... Não, que isso? Quem que você pensa que você é? Então é natural. Isso, irmãos, isso é natural. Os jovens estão ouvindo, essa reação é natural. A gente sempre, você bate, né? É igual aqui, né? Bate aqui, vem aqui, né? Brincadeira de criança, né? Bate aqui, bate no cotovelo aqui, tum. Então, será que a gente está julgando isso? Né? Os jovens, vocês estão julgando isso aí? Enquanto é amigo, enquanto está todo mundo junto, Mas será que alguém pode chegar para você e te dar uma reprimenda? Você vai aceitar? Ou não? Ou você... Não, eu sou infalível. Eu não falho. Então, esse é o ponto. Terceiro aqui. Então Deus tinha que tratar. Pisinato leu ontem, eu não vou ler o versículo aqui, mas eu vou falar. Jeremias 17:9.
Vocês lembram o que o Pizzi leu na pregação ontem? O que fala Jeremias 17, 9 aí? Aí, moçada, estava prestando atenção nele aí? Enganoso é o coração, mais que todas as coisas. E perverso. Então, não, eu estou recebendo uma correção do irmão ou irmã, tá bom? Tá? Então, às vezes uma irmã, ela fala, não diretamente corrigindo o irmão, mas os irmãos têm que ficar atentos, que às vezes uma irmã está falando alguma coisa, está comentando alguma coisa, fica atento se isso não é para você também. Ela não vai diretamente exercer autoridade, mas o assunto que ela pode estar conversando com uma outra irmã ou dando um conselho para uma outra pessoa, presta atenção se também não é para você. O Senhor não está permitindo você ouvir isso de uma irmã. Então, será que tem algo oculto no teu coração? O que está oculto aí no seu coração? Os jovens, nesse mundo virtual sigiloso, que ninguém enxerga o que você faz aqui. O que tem escondido aqui, ó, pessoal? No seu celularzinho aí com senha aí que ninguém pode ver. Deus sabe, tá? Não é uma ameaça isso, tá? Não enxerguem como isso. Mas a boca fala do que o coração está cheio, o dedo tecla também do que o coração está cheio. Então, qual que é o que tem escondido aí? E nós, adultos, os irmãos mais velhos, a gente vai passar isso a vida toda, né? Então não começa, o jovem é importante vocês conhecerem isso agora, entender que existe essa tendência, né, de você se orgulhar na hora de uma correção, mas isso vai passar a vida toda, e é onde eu quero chegar. Então, será que tem algo escondido? Todo mundo aqui consegue afirmar que não, eu me conheço. Se tem alguém aqui que me conhece nessa sala, sou eu mesmo. Será que você pode falar isso? Não, eu me conheço. Tem certeza? E aí vamos para o quarto passo aqui, que é justamente o que aconteceu. Jó era justo, Deus reconhecia ele como justo, mas ele era justo aos próprios olhos, mas até então ele não estava enxergando isso. Não, está tudo bem, eu não tenho nada. E aí Deus, então, permite que Satanás toque a vida dele. E aí a gente vai para o quarto passo, que é quando Satanás, ele diz para Deus, então tira as coisas dele, tira a saúde dele, tira a família dele, tira o dinheiro dele, tira a casa dele, tira tudo dele. Você vai ver se ele não vai te pecar, né? Ou ofender, ou reclamar, enfim. Então, um ponto que eu queria só ler aqui rapidinho, Jó 1, no versículo 12, ele fala, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aí também no versículo 2, 6. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Ou seja, tudo que Jó tinha, Deus tirou. E um detalhe aqui, irmãos, é que Satanás, ele foi instrumento na mão de Deus até onde ele queria. Então, alguns irmãos comentam isso, e eu entendo que é dessa forma também. Satanás é um instrumento na mão de Deus. Ele é um instrumento. Eu usei uma vez uma palavra que eu achei que foi muito dura, que falar que Satanás ele é pau mandado, ou seja, ele vai fazer o que Deus permitir. É duro, mas na verdade, no fundo, é isso mesmo. Ele vai tocar na gente o que Deus permitir. Então, tudo que aconteceu com o Douglas, que aconteceu comigo, aconteceu com o irmão também, que a gente comentou, talvez Deus usou a Satanás por isso, para
criar toda essa situação para alguma coisa, né? E aí o irmão vem e corrige você. Você não, comigo não. Eu sou cristão, ó. Aqui, ó. Não, eu tô lendo a Bíblia aqui, ó. Epa, pera aí, irmão. Será que não tem alguma coisa aí que o senhor está permitindo? Por que o senhor permitiu esse irmão sair de algum lugar, pegar o telefone, ligar para você, falar com você? Opa, peraí. Estejam atentos. E os jovens exercitem isso desde o começo da tua vida cristã. Porque a sensibilidade para ouvir isso é muito valiosa. Tem um irmão que uma vez falava para mim que, você está na rua ou você está num lugar, a sua camisa enrosca na porta, né? Isso nunca acontece, né? Você está indo num lugar todo esbaforido, pum! A camiseta ou rasga ou faz alguma coisa. Epa, peraí, será que não tem alguém te puxando, não? Será que não tem alguma coisa te segurando, não? Uma vez eu estava com o Ramascão na estrada, né? Voltando de Arthur Nogueira, uma estrada à noite, chovendo de frente assim, e aí a gente, era uma pista única, né, ali perto da Replan, e aí nós, conversando e tal, de repente eu vi um farolzinho assim, o que é aquilo ali? Ui, um caminhão vindo na direção nossa. Aí eu joguei o carro para fora da pista, passou o caminhão. Aí eu olhei para a cara do Ramasso e falei, nossa, que coisa, hein? Aí a gente entrou na pista de novo. Aí eu vi a luz de novo, outro caminhão veio de novo. Toca, eu vou jogar para fora da pista. Aí depois eu fiquei pensando, mas por que o senhor permitiu isso? Né? O que será que aconteceu? Você imaginou? Até hoje você lembra por que aconteceu isso? Acho que era para você trocar o pneu do carro, alguma coisa assim, né? Mas tem um motivo para isso. É sério, é grave, mas existem as pequenas coisas também, né? Por que o Senhor permite isso? E aí, só um detalhe, irmãos. Satanás aparece no livro de Jó nesse momento aqui, depois ele desaparece. Todo o restante do capítulo, você não escuta mais falar de Satanás. Então, isso é um sinal claro de que ele vai tocar em nós até a hora que Deus permitir. Depois, acabou. Aí é tratamento com Deus. Passo 5. Aí começa, então, depois que Jó perdeu tudo, já estava sem saúde, perdeu a família, perdeu os bens, a esposa falou para amaldiçoar, amaldiçoa Deus e morre. Ou seja, ele estava sozinho. Eis que surgem os 3 amigos de Jó. Esses 3 amigos de Jó, na verdade, o que eles são? Eu entendo que foram ferramentas na mão de Deus, que Deus usou, para fazer Jó vomitar o que estava dentro do coração dele. O que estava dentro do coração dele? Ele não sabia. E aí você tem Eliafaz, né? Eliafaz ele dava muito valor à experiência da vida, né? Ou seja, o que eu fiz, o que eu ganhei, olha só como eu tenho experiência no que eu estou te falando, faça assim. Bildade olhava a tradição da família, olha a tradição dos nossos pais, olha só como a gente tem que carregar isso. E Zofar era legalista. Então, tudo que ele falava era relacionado a faz, recebe, faz, recebe. Então, esses 3 amigos de Jó, eles agem de uma maneira contrária, igual o Douglas comentou. Cuidado o jeito que a gente fala com os nossos irmãos. Da mesma forma que nós temos que ser receptivos ao que eles falam, os irmãos que vão exortar um irmão, é importante saber fazer também, para ser um oráculo, falar por falar, né? Como é que você vai consolar um irmão que perdeu um ente querido?
Como é que você faz isso? Quem que pode fazer isso? A não ser quem já passou por uma situação como essa. Não é verdade? Então, é algo que tem que tomar muito cuidado. Eu me recordo de um irmão uma vez que ele estava tendo problema pessoal na vida dele, problema de sofreu acidente, e coisas meio fortes assim, né? E a gente estava conversando, eu falei, irmão, aconteceu alguma coisa com você? Você está escondendo alguma coisa do Senhor? Cometeu algum pecado? Você está indo em alguma denominação? Você está fazendo alguma coisa? Ele, não, imagina, que isso? Mas assim, foi com muito cuidado e a situação permitiu isso porque eu tinha liberdade com ele. E depois de um tempo, realmente ele confessou que ele tinha caído em pecado. E naquele momento, Deus estava usando um irmão para falar com o outro. Irmão, o que você está fazendo? E é um irmão que eu amo até hoje, sabe? Eu gosto demais dele. O que você está fazendo? Então, sejamos oráculos de Deus. Ou seja, fale com os nossos irmãos, falem com os irmãos, orientem, exortem, mas cuidando com o amor desses irmãos, né? Porque fazemos parte de um só corpo. Então, nunca exortar de forma áspera, de forma agressiva, de forma autoritária, para afastar o irmão. Que isso? O irmão tem que entender que, olha, estamos juntos. Né? Se tiver um pecado moral, alguma coisa, um pecado doutrinal, e muitas vezes a gente fica só no pecado moral, né? Só tem pecado moral. Não, tem outros pecados também. Então, vamos cuidar bem dos nossos irmãos, né? Tratá-los com amor. E fica a pergunta, será que nós somos? Sexto ponto. Até 6h30, né? Sexto ponto aqui. Quando vocês lerem Jó, e eu gostaria muito que os jovens fizessem isso, vocês vão perceber que 42%, matemática, hein? 42% dos capítulos, ou seja, 18 capítulos de Jó, é somente Jó se justificando. O tempo inteiro ele está justificando. Ele recebe os amigos falam uma coisa, ele se justifica. Outro fala, se justifica. Outro fala, se justifica. E essa, na verdade, é exatamente o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Se o irmão falar alguma coisa para você, você vai se justificar. Não, peraí. Não. Não, imagina que eu fiz isso. Primeira reação. Então, o que Deus faz, e Ele está trazendo Jó para que ele coloque isso para fora, a autojustificação dele, né? Acabar com a autojustificação, mostrar que a integridade dele era elevadíssima, acaba com os argumentos, acaba com os direitos, né? E nós também temos isso, certo? Nós nos ressentimos, nós nos sentimos insultados, nós nos sentimos menosprezados, e aí os jovens, as jovens, e os meninos nem tanto, mas mais as meninas, né? Quem foi que disse que existe um padrão que você tem que ter de beleza, o padrão de se expor nas mídias sociais? Quem foi que disse que esse é o padrão? O que a palavra fala sobre padrão de beleza? E o que a palavra fala, né, de você se expor demais, se valorizar demais, um cabelo, vestido, etc, etc. Não é legalismo isso, tá, gente? É só decência. Quem foi que disse que a internet é que rege isso? E por isso que a gente vê vários jovens com depressão por conta de situação que passou, que enxergou aqui dentro. Que relevância tem isso aqui para a nossa vida? Qual que é a relevância? Que eu estou vendo aqui, a minha beleza tem que ser baseada no que falam aqui?
Então, cuidado, tá? Cuidado com isso. Então, isso é um problema também, desculpa, só fazendo um parênteses. A quantidade de pessoas com depressão hoje, principalmente jovens com depressão, é enorme. Então, muito por culpa dessas situações que a gente está vivendo hoje. 7º passo. De nada valem os nossos argumentos, né? E aí, assim que os 3 amigos de Jó cessam, Jó cessa de ter argumento, entra uma 4ª pessoa, que é Eliú, né? Eliú, então, ele ouviu essas 4 pessoas, ouviu os amigos de Jó, um fala, outro retruca, um fala, outro retruca, fala, retruca, e ele era mais jovem, quietinho, falou nada. Muitas vezes, irmãos, a gente está vendo coisas erradas nas nossas assembleias, a gente, deixa que o Senhor cuida, deixa que o Senhor vai tratar, ora pelos irmãos. E a gente tem muito essa tendência de querer fazer alguma coisa, de sair na frente e reclamar e colocar a situação. Então, lógico, não estou dizendo que os irmãos, os varões, né, não têm que ter a responsabilidade de agir. Mas antes de agir, oração é o ponto principal, né? E Eliú então está ouve tudo isso, e do capítulo 32 até o 37, ele fala então, começa a introduzir para Jó o que realmente ele deveria ter ouvido desde o começo dos 3 amigos. Então, ele tinha que ajudar Jó a enxergar o erro dele, ou seja, o que você está fazendo, meu amigo Jó? Olha Deus, olha o tamanho de Deus, olha quem é Deus, olha o que ele já fez. E você está retrucando. Eu não percebi Jó atacando diretamente Deus, mas ele reclama de tudo. E aí eu pergunto para vocês aqui, para todos vocês, e para mim também, isso é para todos nós, do que você reclamou hoje? Do ar-condicionado, da comida, do calor, da chuva, do seu amigo que falou um negócio errado para você. Então, quantas vezes a gente não murmura, né? Sem necessidade nenhuma. Então, a gente assistiu esses dias, mandaram um vídeo de um irmão, o irmão David, foi lá na África, eu não sei exatamente qual que era o lugar, os irmãos fazendo reunião numa casinha assim com um chão de terra. E os irmãos cantando com a maior alegria. E olha aqui, ar-condicionado, cadeira confortável. Então é importante a gente saber valorizar, e existe o hábito de murmurar e reclamar, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado também, é um julgamento próprio. E Eliú então traz Jó para Jó fica quieto e começa então a ouvir as grandezas de Deus, que é o que ele traz para esse momento. E aí, então, no 8º passo, entre os versículos 38 e 41, moçada, eu gostaria muito que vocês lessem depois, viu? Eu estou passando rápido aqui, porque senão não vai dar tempo. Entre os versículos 38 e 41, Deus, então, começa a falar diretamente com Jó. E aí, irmãos, aí Deus mostra a grandeza dele para Jó. Ou seja, ele leva Jó a um estado onde, como é que eu posso questionar o Criador? Quem sou eu para questionar o Criador? E a gente não faz isso muitas vezes? Nós não reclamamos de Deus? Não reclamamos das nossas circunstâncias? Não reclamamos do nosso emprego que não está legal, do nosso salário que não está como eu queria,
né? Do meu carro que é muito velho, da minha casa que está com goteira. A gente reclama, 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 reclama. Os jovens também. Ah, mas eu não tenho o que eu queria. Ah, mas eu não posso ir onde eu gostaria. Então, e o perigo, irmãos e jovens, é que essa reclamação, ela começa a ser dirigida para Deus. E infelizmente, espero que nenhum de vocês, eu sei que alguns já fizeram isso, não queiram saber o que é você reclamar diretamente para Deus. É um exercício extremamente triste, amargurante, e com que audácia a gente tem, né, de reclamar para Deus das coisas? Quem somos nós? Quem somos nós para reclamar de Deus, Deus das circunstâncias? Então, é o que Deus faz aqui. Mostra, né, a pequenez dele. E aí no 9º passo aqui, Jó então reconhece. E aí eu queria ler com vocês agora, Jó 42. Jó 42, do 1 ao 5. Aí sim ele responde, né? Já no estado de espírito que Deus queria. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Olha escondido aí no coração. Eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu lhe falarei. E eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então, essa é a grande diferença, irmãos. Uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente ver. E hoje nós temos aqui, como cristãos, nós temos ouvido o olhar da fé, né? De enxergar nas circunstâncias as coisas, né? Igual o Douglas comentou, mas por que aconteceu tudo isso? Por que a geladeira quebrou, o freezer dele quebrou? Porque tinha um propósito, né? Por que as coisas não funcionam muitas vezes num dia nosso? Porque Deus quer falar. Por que acontecem certas situações trágicas na nossa vida? Por algum motivo. Então Deus tem esse cuidado com a gente de nos ensinar. Nós estamos, irmãos, numa escola. Né? O Bruce sempre fala isso, né? É uma escola. Nós estamos sempre aprendendo. E as coisas mais pesadas, mais grossas são tiradas, as médias e depois as mais finas, mais encobertas. Olha que privilégio que a gente tem. Né? Olha que segurança que a gente tem de deixa Deus agir, deixa Ele cuidar da gente. Né? Ao invés de você ficar entrando na jogada, achando que você tem força para reagir ou para responder para algum irmão ou não aceitar. Perceba as coisas. Tudo tem um porquê. Se o irmão falou comigo daquele jeito, opa, peraí, tem algum motivo. E não é culpa do irmão. Ah, o irmão fez isso. O Lineu comentou, o irmão foi colocado em disciplina. Por que ele foi colocado em disciplina? Por que o irmão é colocado em disciplina? Foi injustamente? Algum motivo tem. E aí os dois lados aprendem. Né? Então, nada do que acontece na nossa vida aqui é por acaso. Nada. E a gente pode aceitar ou a gente pode brigar. Essa é a opção que nós temos. Eu acho que a primeira é a melhor. Então, o 10º passo, então, irmão, que acontece aqui, depois de Jó ter aprendido esse
esse duro caminho de não se achar justo, e ele fala depois que ele se abomina, né? É que Deus fala e sabe que ele era reto. Ele foi consolado pela família dele depois. Ele foi sustentado também pela família. Ele recebeu, em dobro o que ele tinha. Teve mais 7 filhos e viveu até os 140 anos. Isso que ele passou, irmãos, é um desafio amplificado, né? Eu acho que passar por uma situação dessa onde você perde todos os seus filhos, toda a sua casa, todos os seus bens, sua saúde, é muito forte. E a gente vê que o Senhor tem nos guardado, né? Durante esses anos todos aqui, que pelo menos desde que eu me conheço por cristão, a gente vê o Senhor tratando com alguns irmãos duramente, mas sempre tem o consolo, sempre tem o cuidado, sempre tem o amor dos irmãos. Então a gente está sempre amparado, né? Se você não tivesse o Senhor, a gente não teria esse consolo. Você estaria no mundo, você estaria na denominação e talvez você não teria um consolo tão grande quanto a gente tem com o Senhor. Então, irmãos, só para alguns questionamentos aqui que eu queria deixar com vocês, antes da gente encerrar, né? Será que a gente se abomina? Todos os irmãos aqui, vocês se abominam? Né? Os jovens aí, você olha no espelho, você se abomina ou você se acha a última bolacha do biscoito, né? Última bolacha do pacote, desculpa. A última bolacha do pacote. É tão importante assim? Né? Então, pense nisso. Nas situações que a gente passa, né? Situações difíceis que a gente passa, aceite isso como vindo do Senhor. Quando a gente é enfrentado ou quando a gente é testado, o que você faz? A gente justifica a Deus ou a gente culpa o outro? Né? Eu vou deixar Deus agir ou eu jogo a culpa para o outro? Facinho fazer isso. A culpa é do outro, nunca é nossa. Mas num estado de espírito de humilhação, irmãos, eu fico quieto. Culpamos as outras pessoas, né? Sofremos o dano ou revidamos com palavras? O irmão Moisés falou para mim, a melhor posição quando você está apanhando é ficar deitado. Porque com o corpo de pé, você tem mais área que uma pessoa pode te acertar. Deitado é mais difícil. Então, deitado é sinal de humilhação, no chão. Então, você está sendo atacado, deixa, beleza, vou ouvir. O Senhor vai mostrar. Para mim, né? Não fala isso para o irmão, não, o Senhor vai mostrar para você. Dará mesmo, né? O Senhor vai te mostrar, no fim o Senhor vai te mostrar. E finalmente, irmãos, 2 coisas. Primeiro que Jó, Deus pede para ele orar por esses 3 amigos, né? Então olha que maravilha, além dele enxergar o que ele tinha de errado, ao invés de ele criticar esses 3 amigos, não, Deus pede para que ele ore por esses 3 amigos. Então, é o resultado de um estado de espírito humilhado, é que você, não vou querer destruir com os meus irmãos, nem judiar os meus irmãos. Eu quero ficar junto com eles, né? Vou orar por eles, né? Eu vou amá-los. E uma coisa que a gente precisa aprender, irmão, todos nós, tá? Constantemente, todo dia, tem que ser lembrar igual o Jonathan falou, né? Para não esquecer. Vamos lembrar disso. Qual que é a ordem das coisas? Nós, diante de uma situação, existe nós. Depois tem as circunstâncias e depois tem Deus. O que a gente faz? A gente, muitas vezes, você coloca as circunstâncias entre nós e Deus, e ao contrário. Primeiro vem Deus, depois vem a circunstância, aí muda tudo de figura. Porque aí você está enxergando que Ele está permitindo ver
o rapaz voar, né, na frente do carro lá do Douglas. Né? Ele fez o Douglas estar lá naquele dia. Né? Ele fez todos nós estarmos aqui hoje para ouvir. Então, as circunstâncias vêm depois de Deus. Então, se eu tenho o meu conforto e o meu sossego em Deus, a circunstância está em segundo plano. Difícil, tá? Não é fácil falar, né? Aí levanta aqui, a gente vai lá fora, o irmão pisa no teu calo e você já... Rapaz do céu. Né? O velho homem está aqui ainda, então ele tem que estar sempre sendo julgado. Então, irmãos, só ter esse cuidado nesse exercício, jovens também, tomem cuidado, tá? Vocês estão num momento importante da vida de vocês. Eu sempre falo, a vida de vocês começa a ser escrita a partir de agora. Se você vai seguir o Senhor, você vai ir por outro caminho. É na adolescência que isso aí acontece. Onde você vai definir quem você vai casar, seu trabalho. Então, tomem cuidado. Tomem a decisão junto com Deus, né? Que seja a vontade dEle. Então, só Deus, irmãos, só Deus que pode nos ajudar a gente prosseguir junto com aqueles que a gente convive. Tá? Todos que a gente convive no trabalho, aqui na Assembleia, só Deus pode ajudar a gente. Né? Família, todo mundo tem, como é que fala? Diferenças, mas quando Deus está em primeiro lugar, essas diferenças elas deveriam ser suportadas e a gente seguir em frente. Ok? Podemos cantar um hino, só para a gente terminar? Hino 120. Paciente e fiel pastor. Paciente e fiel pastor, consegue nos levar, teu jugo e aprender de ti, descanso alcançar. Jesus satisfarás para sempre o coração. Não há temor perante ti, que doce emoção. Ao te encontrar, teu rosto iremos ver, em tua glória contemplar o teu formoso ser. Iremos desfrutar da hora de amor e para sempre entoar a ti real louvor. Podemos dar graça? Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, Pai, pelo Pai amoroso que Tu és, pelo Pai que ensina, pelo Pai que ama, pelo Pai que é justo, pelo Pai que é cuidadoso com os seus aqui, cuidadoso com seus preceitos, Pai. E também agradecemos pelo Senhor Jesus, o Teu Filho amado, que recebeu todo o amor e que
não precisava ter sofrido ali naquela cruz, mas mesmo assim, veio aqui a esse mundo, se entregou em nosso lugar e que permitiu que hoje nós possamos ser salvos, recebermos o Espírito Santo, entendermos todo o mal que nós fizemos a Ti, ao Teu Filho, como ser humano caído, e que, graças a Ele, hoje podemos enxergar essas maravilhas na Tua Palavra e sermos consolados, edificados, exortados na Tua Palavra. Possamos, Pai, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a nossa inferioridade, a nossa humilhação, a nossa fraqueza, a nossa incapacidade de sermos algo em nós mesmos, mas que possamos depositar toda a nossa confiança no Teu Filho, em Ti, para que possamos andar aqui nesse mundo amando nossos irmãos, cuidando dos nossos irmãos, nos dedicando a eles, nos dedicando à Tua Palavra e seguindo até aquele dia em que sairemos desse cenário triste, nesse mundo de dores, mas também um mundo de aprendizado. Que privilégio que temos, Pai, de podermos aprender, de podermos conhecer mais do Teu amor. Aqui, naquele dia em que enxergarmos o Teu Filho, as marcas na mão dele, os pés, todo o sofrimento que ele passou, possamos dar ainda mais glória a Ele. Nós oramos também, Pai, pelo alimento que vamos comer agora e também pelo irmão que vai trazer uma palavra, pregação do Evangelho, aqueles que não aceitaram ainda, não enxergaram esse caminho maravilhoso, eles possam entender e aceitar a Ti como Salvador, o Senhor Jesus como Salvador. No nome dEle, nós damos graças. Amém.